Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 22 de março de 2022 e nós tivemos aí o pregão de terça-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. No pregão de hoje, o mini índice ele continuou o movimento de alta, né, e atingiu finalmente a média móvel de 200 períodos do gráfico diário. Tá? Essa média, a gente sabe, né, que médias móveis são resistências dinâmicas, né? Tanto suportes como resistências dinâmicas, né? Sabemos que resistências, né, é quando essas médias móveis elas se situam acima de onde os preços estão, né? Os preços estão aqui, ó, 118.215, esse foi o fechamento, e a média está em 118.357. Tá? Quando é um suporte, o suporte se dá abaixo do preço. Então a média de 20, a média de 8 períodos e a média de 3 estão servindo como suportes. Tá? Nós também temos resistências e suportes fixos, que são regiões onde o preço simplesmente parou de subir, no caso das resistências, né, em momentos anteriores. Então aqui ó, nós tínhamos a resistência que foi testada por 2 vezes, né, nessa linha superior do retângulo. E nós temos um suporte fixo que foi formado aqui embaixo, tá? Por este fundo, tá? Então é essa, né? A gente precisa saber identificar os suportes, resistências fixos e dinâmicos. Essa é uma aula que eu dou no curso Fundamentos de Análise Técnica, né, que se encontra dentro da Grafistas e também na Udemy. Tá? Basta você ir no nosso Instagram Grafistas. Lá no link da bio você tem o link, né, de todos os nossos planos de assinatura e também dos nossos cursos, tá? Os preços eles atingiram agora a região de resistência formada aí pela média, né? Os preços vinham numa super tendência de alta. Quando os preços sobem acima da média de 8, que é essa média azul, a gente diz que ele está em super tendência de alta. Né, até que ele atingiu uma região aí máxima, que foi exatamente, né, na média de 200 períodos, e agora ele anda de lado, tá? Esse movimento lateral ele se dá geralmente quando a tendência, nessa super tendência, ela continua, ele se dá até que a média de 20, eles alcancem a média de 20. Né? A média móvel de 20 períodos é a referência para a formação das ondas. Tá? No texto de hoje eu falei sobre ondas de Elliott, né, que são os famosos pivôs. Eu sempre falo como pivôs e ondas de Elliott são a mesma coisa, tá? Né, que o Ralph Nelson Elliott foi um eminente grafista que analisou mais de 75 anos de dados do mercado de ações e identificou que o mercado ele se comporta através de ondas. E aí ele mapeou essas ondas, né, onde ele identificou que as ondas de uma tendência, né, que são os pivôs da tendência, eles, na maior parte das vezes eles são formados por 5 ondas, né, sendo a onda 1, 3 e 5, a onda de expansão. No caso de uma tendência de alta, vai ser uma onda de alta, né, um movimento de alta, tá? E as ondas 2 e 4 são ondas de correção. Tá? Então as ondas de Elliott nada mais são do que isso aqui, né? Um movimento de expansão, no caso da tendência de alta. Então nós temos a onda 1, né? Essa aqui ó, é a onda 1. A correção é a onda 2, a primeira correção. Depois nós temos a onda 3, que geralmente ela é até maior do que a onda 1. Depois nós temos a onda 4, que ela pode variar bastante, né, em relação à onda 2, sendo maior ou menor. E por fim nós temos a onda 5, né, a retomada aí do movimento de alta, tá? Então essa é a tendência, são 3 pivôs, né, e 5 ondas. Na verdade eu falei que pivôs são a mesma coisa que ondas, minto. Né, os pivôs são o conjunto de 2 ondas, tá? Porque cada seta dessa, cada perna é considerada uma onda. E por fim nós temos a onda que ele chama de ABC, né, que geralmente é uma onda, né, contrária à tendência principal, uma de correção e uma outra,
né, na mesma direção da anterior, tá? Então é isso, são 3 pivôs, 5 ondas, sendo que 3, A1, A3 e A5 são de expansão, A2 e A4 são de correção. Tá? Então essa é a formação da tendência, né? O Elliott, né? O Ralph Elliott, ele também é estudioso da teoria de Dow, né? A teoria de Elliott, ela reforça a teoria de Dow, que os preços eles se movem em tendências, né? O que Elliott fez foi identificar esses movimentos de expansão e correção, e mapeá-los e mostrar, ver que o mercado tem esses padrões, tá? É isso que é tão verdadeiro que eu até citei também no artigo de hoje, que essa teoria das ondas de Elliott, ela está sendo aplicada em outras áreas, principalmente economia, sociologia, né? Eles estão dando o nome de socionomics, tá? Onde os estudiosos estão pegando dados de vários setores, tá? E mostrando que há esses padrões também de ondas, tá? Em cima dos dados, desses dados aí de vários setores, por exemplo, dados do setor imobiliário, né? Dados de emprego, enfim, onde que tem, né, qualquer dado que quantifica a atividade humana, ele tem essa característica de se comportar também como ondas e tem as mesmas ondas, tá? Então está sendo feito um trabalho aí hercúleo de se analisar diversos outros setores. Então é isso, no mini índice nós temos aí esse movimento, essa nova onda que está sendo formada, né, no contexto de uma super tendência de alta. Essa onda ela é formada de maneira lateral, tá? O mini dólar ele continuou em queda, ele fez uma leve correção. Eu havia identificado as ondas no mini dólar no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 1 hora, né, onde a onda 1, a onda 2, a onda 3 e a onda 4. Hoje formou a onda 4 e iniciou a onda 5. Tá? Sendo que essa onda 5 a gente tem alvo de Fibonacci em R$ 4,82. Ontem eu havia mostrado que o primeiro alvo, o alvo anterior de Fibonacci era 4,91 e hoje atingiu, né, esse alvo de Fibonacci aí, né? Aí teve uma leve correção e os preços continuam em movimento de queda com o novo alvo de Fibonacci 4,82. Tá? O Elliott ele faz esse estudo aí das ondas interligado aí com os alvos de Fibonacci, tá? Então, nos estudos dele, ele ensina a fazer projeções de Fibonacci a fim de identificar a expansão e a correção das ondas que formam aí o mercado, ok? Passando rapidamente pelos papéis que mais caíram no pregão de hoje, Enat 3 caiu no gráfico diário, trata-se de um movimento de lateralização, tá? A gente não tem topos e fundos ascendentes, né? A gente tem por enquanto um topo do mesma região que o topo anterior, tá? No gráfico de 1 hora ele ensaia um pivô de baixa, tá? Então se ele romper a média de 8 períodos, confirmar esse pivô de baixa, essa primeira onda, né, ele vai buscar a média de 20 aqui do gráfico diário, tá? Então terá possibilidade, né? A gente não sabe se será o certo, mas talvez a possibilidade de um trade na ponta vendedora, será um trade de correção do gráfico diário, tá? Mas esses trades de correção eles são muito ariscos, são muito perigosos, tá? É necessário saber operá-los, tá? SMTO3, mesmíssima coisa, também segurou na média de 8 do gráfico diário e também fez uma perna de baixa, né? Tem que fazer uma correção para retomar o movimento de queda, se for o caso. VLID3 está em movimento lateral no gráfico de 1 hora e também lateral no gráfico diário. No gráfico diário ele ensaiou um pivô de baixa, na verdade, né? Ele fez um fundo, agora ele faz um topo com um candle baixista, mas como nós temos uma região de suporte, onde os preços já testaram essa região de suporte, né, será interessante, na verdade, se os preços caírem abaixo de 9,80. Tá? Então, é necessário esperar, né, os preços caírem abaixo desse patamar, porque foi o último suporte que os preços formaram, tá?
Não é porque ensaiou um pivô de baixa aqui que os preços vão realmente, né, que esta onda aqui é uma onda aí que a gente pode caracterizar como um pivô de baixa, tá? Isso não quer dizer, tem que esperar essa correção, esse rompimento, né, e de preferência um pullback no gráfico de 60 minutos. DEX P3 subiu forte no pregão de hoje, fez um repique. Um repique é quando tem eles não vão até as médias principais. Ele fez um power breakout no gráfico de 60 minutos, né, andou de lado, bateu na média de 20 e subiu. Esse foi um power breakout. Esse setup é um dos setups que mais tem o potencial de alta, assim, né, de um tiro de uma vez. Tá? E é necessário esperar uma nova correção, tá? Quem não entrou nesse breakout, agora tem que esperar uma nova correção e uma nova retomada aí, né? Talvez nós temos aí, ó, essa expansão foi a onda 3, essa lateralização uma onda 4, e aí nós temos aí talvez uma onda 5, ou quem sabe isso aqui foi uma onda 1, né? Na verdade isso aqui saiu de uma lateralização, uma onda 1, né? Uma onda 2, agora uma onda 3, possivelmente uma onda 3 aí no gráfico de 60 minutos, tá? RSV3, um movimento de expansão. Nos dois gráficos é necessário esperar uma correção e uma nova expansão, né, uma formação completa de uma nova onda ou de um novo pivô de alta. E AMBP3 tocou na banda de Bollinger superior, subiu, agora está fazendo breakout. Tá? Então é interessante que esse breakout ele seja feito até a média de 20, né? Anda de lado até a média de 20, depois suba, rompendo, e aí a gente pode fazer uma projeção desse pivô, tá? Até antecipando aqui, a projeção desse pivô para cima seria aí, ó, o alvo principal em 36,75 e um segundo alvo, retração de 50% na cabeça do pivô, 37,98, praticamente aí R$38, né? Então 37,50, depois R$38 seriam os alvos aí desse pivô de alta de AMBP3 no gráfico de 1 hora. E para fechar, mercado americano tá em movimento de alta, né? Rompeu a LTB, subiu, está empurrando a média de 200. Enquanto estiver dentro do contexto do movimento de lateralização, nesse rompimento, a gente não faz nada, né? A gente tem que esperar uma correção e aí uma retomada no movimento de alta, tá? O que seria a primeira onda da tendência de alta. Tá, então, né, o primeiro pivô e as duas primeiras ondas, né, a onda de expansão e a onda de correção, e posterior retomada da onda de expansão. Tá? O petróleo ele está na retração de 50% nessa perna de baixo, momento definidor, onde eu já citei anteriormente que rompendo acima dela, retoma a tendência de alta, voltando a cair. Essa aqui é a primeira onda da tendência de baixa. Ele vai retomar a queda, vai buscar de novo 96,73, podendo buscar até as mínimas, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E o minério de ferro andando de lado, tá? Ele está muito indeciso, formando candles muito pequenos. O mercado está muito lateral, ok? Então fica aí o nosso site grafistas.com.br, onde que nós temos aqui os nossos a descrição, né, dos nossos estudos e os nossos planos de assinatura, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, qualquer dúvida estou à disposição e se Deus quiser, até amanhã.